Rapaz, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo da pesada, hein? Porque Felipe Melo se pronunciou, Felipe Melo dando as caras na Plim Plim, falou. Ele falou aí bastante do Palmeiras, em especial dessa negociação aí também do Vitor Roque. Todo mundo comentando sobre esse assunto, virar ou não virar para o Palmeiras o Vitor Roque? Meus amigos, vamos ver aí o que está acontecendo aí, qual foi a opinião do Felipe Melo sobre esse assunto, hein? Claro que antes eu quero pedir para você deixar o seu like no vídeo. Aproveita aí, dá o like, como diria o Marcelo Rezende. Saudoso Marcelo Rezende, ó. Dá trabalho para fazer, meu filho. Então dá o like aí, tá? Aproveita o embalo também, já comenta aí se você está com saudade de ver o Pitbull com a camisa do Verdão. Olha o que ele falou do Palmeiras. De um modo geral, eu acho que é natural um jogador, quando sai jovem, passar por esse período de adaptação. Olha o Endrick aí, é um exemplo muito claro. Já falei sobre o Vini Júnior, que é outro exemplo. Tem um jogador, o Ranieri do Flamengo também é outro exemplo, entre outros exemplos, porque cada vez mais a gente vê que acaba sendo muito natural os jogadores, quanto mais jovens, saírem do Brasil para fora. E eu acho que isso vai prejudicar se você quiser ter um resultado para ontem. Não vai ser assim, não vai ser assim. Tem adaptação do estilo de jogo, do futebol, da maturidade do cara, do jogador. Então, acho que faltou um pouco mais dos dois lados, tanto do Vitor como do Barcelona ou do próprio Betis. Sobre o jogador, eu acho ele um baita número 9. Acho que ele é um excelente jogador da função. Ele agrega muitas características que têm a ver com o jogo também do próprio Palmeiras. A intensidade dele, como o Felipe falou, é notória dentro do jogo, né? Um cara que não para, é um cara que consegue cabecear muito bem, consegue ter muita força física, explosão, atacar espaço. Se o Palmeiras conseguir trazê-lo, eu acho que vai ajudar, assim, absurdamente a equipe do Palmeiras. E muita estrela, cara. Ele decidiu o jogo na Argentina pela Libertadores, pelo Furacão. Decidiu o jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras. Jogador de muita personalidade também, Led. Olha, eu acho o seguinte, o trabalho, não sei se o Felipe concorda, do treinador, do grande treinador, é aproveitar bem o jogador e também, em alguns casos, recuperar o grande jogador. Entendeu? Então, o Abel Ferreira, eu acho que tem todas as possibilidades de recuperar o Vitor Roque. Você lembra que quando o Dorival começou na seleção, a gente começou aqui a discutir as possibilidades da seleção, principalmente na camisa 9. Aí a gente falava do Pedro, que é óbvio, na época falava-se muito do Endrick, que ainda é falado, do Richarlison, que está um pouco esquecido, enfim, de outras possibilidades. E eu sempre falava, eu meio que falava sozinho aqui no programa, que o Vitor Roque era de seleção, era um jogador que eu convocaria já naquela época para a seleção brasileira. Até porque ele começou muito bem no Barcelona, ele começou fazendo gol, decidindo o jogo, voando. Eu falei, vai voar. Aí daqui a pouco ele começa a sumir, começa a desaparecer, foi expulso, agora já foi expulso de novo pelo Betis no campeonato, não sei exatamente o motivo. Mas eu faria um negócio podendo de olhos fechados. E o Abel vai recuperar ele. O empresário me garantiu, a versão dele, de que não era interesse do staff do Vitor Roque a saída dele. Que eles achavam que emprestá-lo era muito ruim. A saída do Barcelona. Na época, o que falou foi o contrário, né? Estou dizendo que ele me falou. Sim, sim. Mas é que o atleta sente aquilo que acontece lá, né? Exato. E o que eu penso, assim, o que eu, sem vivenciar, mas entendendo um pouquinho de fora, eu acho que o Xavi não gostou muito do estilo de jogo do Vitor Roque. Exatamente isso. Essa é a maneira. De repente, se o Vitor Roque, ao invés de ir para o Barcelona, ele vai para um campeonato inglês, por exemplo, ou italiano, a forma que ele joga, te dá profundidade, né? É um jogador completo, porque é um jogador que ele dá o primeiro combate, é um jogador que dá profundidade, é um jogador que tem muita força, apesar da pouca estatura, não é tão alto, mas tem muita força para segurar e fazer o pivô, tem explosão. Né? Então, assim, não é o tipo de jogador que, de repente, o Xavi pensava para o Barcelona. Né? Então, por isso que eu acho que vai ser, se vier, uma contratação fantástica para o Palmeiras, que é o que o Palmeiras precisa. O Palmeiras hoje precisa de um jogador, o Palmeiras muitas vezes tem início de jogada com o Everton, goleiro. Né? E precisa de um jogador para você segurar uma bola, para você dar profundidade, para você fazer um facão e correr atrás do zagueiro, coisa que de repente o Flaco não vai fazer. Né? Então é um jogador realmente que vai ser muito importante para o Palmeiras se vier. Meu ponto de vista, é um jogador completo, apesar da pouca idade. Concordo. É centroavante top, é centroavante de nível internacional, entendeu? Então, o Mansuki tem eu não estou lembrando o termo que ele agora, que diferencia o jogador que é internacional e o que é bom no Brasil, mas que tem um patamar acima.
o Roque é esse patamar acima. Ele pode demorar a se readaptar ao futebol brasileiro, cara, mas tem que ter toda a paciência. E o Abel tem. Ele sabe trabalhar com esse tipo de jogador. Aí o Palmeiras passa a ter, não vou comparar, não estou dizendo que é melhor que o Pedro, que é melhor que esse, que é aquele. O Palmeiras vai ter um centroavante de primeiro nível, entendeu? Eu não gosto dessas comparações, toda hora a gente tem que comparar alguma coisa. E eu faria um negócio, cara. Se puder, traz, que uma hora ele vai resolver. Essa é a tendência. O elenco do Palmeiras, quando a gente olha e coloca na tela, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que do meio para frente, a carência que o Palmeiras tem é nessa posição. Dada a qualidade do elenco, claro. Porque você vê Richard Rios, Fabinho, Aníbal Morena, Emiliano, Estevão, o garoto Alan Elias, Facundo Torres pode jogar por ali, Rafael Veiga, Maurício, Paulinho, que pode também jogar no centro do ataque, Felipe Anderson, Facundo Torres, o garoto Luigi. A carência, quando eu olho o Palmeiras do meio para frente, para mim é óbvia, ela está nessa posição de centroavante. Acho que não. Para os padrões do Palmeiras. Acho que do lado direito também, que daqui a 3 meses o Estevão vai embora. Né? Sim, e aí o Facundo Torres pode jogar por ali, o Maurício pode jogar por ali. O segundo volante também, depois que o Zé Rafael saiu, eu sempre piso sobre isso e acho que mais um zagueiro também. Então acho que um zagueiro, um segundo volante e o centroavante, acho que são as necessidades. Ali não tá nem a foto do Luigi, eu acho o Luigi também que vai ser um top player. Fez gol no Flamengo ano passado. Fez gol no Flamengo, ainda vem fazendo gol na seleção de base, né? Eu que acompanhei muito a base do Palmeiras ali, que eu tinha meu filho que jogava na base, né? Então acompanhei muito a base do Palmeiras e é um jogador também aí que vai dar o que falar em breve. Foi importantíssimo para a classificação do Palmeiras. Exatamente. Né? Foi importantíssimo. Ele é centroavante na base, o Abel está escalando ele às vezes de ponta esquerda, já jogou de centroavante também, marcou gol como centroavante. A gente tem contado aqui que o Palmeiras estabeleceu como critério que um terço do elenco tem que ser de jogadores da base, e essa qualidade tem sido alta nos últimos anos, porque o Palmeiras usa, eles ganham e depois o Palmeiras vende. E tudo indica o Luigi é um desses jogadores que o Palmeiras trabalha para ser ano passado. Como o Danilo, como o Patrick de Paula, como o Gabriel Menino. Aliás, você viu essa transformação de perto, né? De um clube que não revelava ninguém para ser hoje o grande revelador de jogador do futebol brasileiro. Isso aí muito passa pelo João Paulo, né? Coordenador na base do Palmeiras, né? É um cara que, além de ser muito identificado com o Palmeiras, é um cara que cobrava muitos atletas, né? Eu passei ali nesses anos do Palmeiras com esses atletas aqui, inclusive saíram, o Patrick de Paula saiu, hoje está no Botafogo, Gabriel Menino, o próprio Danilo que está na Inglaterra, né? Então, assim, Verón, que hoje voltou para o Santos, assim, grandes atletas e que eles até aprenderam com isso, porque foram atletas, alguns deles tiveram alguns erros aí de comportamento. As asas foram cortadas pelo João Paulo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante para não só a base do Palmeiras, para a nossa base em geral, porque a base, né, ela é o nosso futuro, né? Futuro jogadores da seleção brasileira, futuros grandes craques saem da base. Então, eles têm que ter esse discernimento, entender o que deve e não deve fazer. E o Palmeiras hoje, eles não somente eles fazem com que atletas venham formados dentro de campo, atletas fortes dentro de campo, mas atletas também mentalmente fortes também, aqueles caras que sabem o que devem e o que não devem fazer, sabem o que é certo e o que é errado. Acho que isso é muito importante. E você concorda que clube da elite, assim, desse nível, que forma jogador, que tem dinheiro, que disputa, cara, jogador assim, mais ou menos, que vem para compor o elenco, que aposta, cara, você usa a base e você usa o seu investimento para trazer quem faz diferença, como o Vitor Roque. Deveria ser esse o mundo ideal dos clubes brasileiros? Essa é o meu pensamento, né? Eu vi alguns clubes, vou dar como exemplo o próprio Fluminense, né? Eu vi Fluminense contratando alguns jogadores, né? Que não... Claro que você precisa fazer contratações pontuais, né? Que são contratações realmente que precisam ser feitas, mas existem contratações que é só você olhar para a base. Né? Olhar para a base, que existem jogadores na base que são bons jogadores, né? Haja visto aí o Fluminense agora, por exemplo, deu oportunidade, né, para 2 meninos, aí, o Riquelme Felipe, o Isaac, que estão no profissional, né? Eu sou até suspeito de falar do Fluminense, porque eu acompanho o Fluminense, né? Eu tenho o Luque, que é meu caçula, que está no Fluminense, o Davi, que está no Fluminense, estava no profissional. E tem muitos bons atletas no Fluminense que poderiam sim ter oportunidade no profissional do Fluminense, ao invés de repente contratar jogadores que vai fazer parte do elenco.
É isso que o Palmeiras faz. Né? O Palmeiras tem um elenco formado, né? Você tem grandes jogadores ali que fazem parte do time titular, até mesmo atletas da base, mas você tem a maioria dos atletas do banco de reserva são formados de atletas da base. Né, que se identificam com o clube. E isso faz se identificar com o clube, porque eu fico chateado, eu fico triste em ver essa falta de patriotismo dos clubes, assim, dos jogadores que são formados em clubes. Os caras saem do clube, ficam 3, 5 meses fora e voltam pro rival. Né? Onde é que está esse amor ao clube? E isso muito passa, né, desse trabalho feito pela base, dessa oportunidade dada pelos atletas na base e no profissional. Então, esse é um pensamento meu também. E a volta ao Brasil tem sido responsável por trazer muita gente para o radar da seleção brasileira. Luiz Henrique, quando jogava no próprio Betis, não estava no radar da seleção. Voltou para o Brasil, foi protagonista do Botafogo, seleção brasileira. Gerson voltou para o Brasil, formado no Fluminense, foi jogar no Flamengo, seleção brasileira. Pode acontecer o mesmo com o Vitor Roque. Eu acho. Você está hoje totalmente fora do radar. A Copa do Mundo é ano que vem. Você volta para o futebol brasileiro para ser protagonista de um clube competitivo. Você volta ao radar da seleção brasileira. O Flaco, que é um jogador em quem o Palmeiras pagou 10 milhões de dólares, eu acho que o Palmeiras erra muito pouco em contratação. O índice de acerto do Palmeiras é gigante. Mas isso não é ciência exata. Você não consegue acertar tudo. Tenho convicção de que se pudesse voltar no tempo, o Palmeiras teria revisto esse investimento no Flaco. 10 milhões de dólares não vingou. Eu não acho que tenha sido uma má contratação, Flaco. Para 10 milhões de dólares eu acho que foi. Pode ser, mas é um jogador que quantos gols ele entrega por temporada para o Palmeiras? É que ano passado o início do Paulistão dele foi muito positivo. Exato, eu não estou defendendo, desculpa, eu não estou defendendo que ele seja titular, não. O Vitor Roque é melhor que ele. Mas eles são jogadores complementares. Estou avaliando o custo-benefício. Para um clube que faz investimentos muito pontuais, que gasta, assim, escolhe assim, estrategicamente onde gastar, eu acho que talvez esse gasto não foi certamente poderia ser contratado por um valor menor. Tenha pago um dinheiro acima do necessário, mas eu acho que é um jogador bastante útil. Eu acho que deve ter muito palmeirense me xingando agora, mas ele já decidiu vários jogos nos acréscimos. Ele é bom no jogo aéreo. Fim de semana mesmo ele já fez outro gol. Ele agrega uma coisa diferente, né? Eu acho um centroavante complementar para você ter um Vitor Roque que é titular absoluto. E ele fica na reserva para entrar em segundo tempo, para decidir jogo. Ele é um jogador que vai muito bem no jogo aéreo. Por exemplo, o Luigi, tudo indica, vai ser mais jogador que o Flaco. Então, se você tem um jogador Thales, de base, é claro, o Thales também, o Luiz. Você pode pensar nisso, ter um jogador da base que pode suprir, né, essa ausência. Agora, ou essa demanda aí. Agora, nós temos que entender que o Flaco, por exemplo, ele vem do futebol argentino, vem para cá, ele é argentino. Ele chegou, Felipe? Não, ele chegou depois. Agora, quais são os novos tópicos que nós temos realmente disponíveis? Pois é. Esse é complicado, né? Porque é difícil de encontrar um 9 top hoje. A gente está falando de um 9 top que o Palmeiras pode contratar, que é o Vitor Roque, mas você conta no dedo quantos 9 top nós temos. Então aí você pode olhar para a base e falar, não, esse aqui pode fazer esse trabalho, ao invés de gastar 10 milhões, pode. Mas eu até acho o Flaco um bom jogador, né? Falei nas minhas redes sociais, inclusive há pouco tempo, né? Que era um cara que entregava. Pelo jogo do Abel, muitas vezes o jogo do Abel era como? Pegava a bola longa do Everton, aí vinha para um lado, muita mudança de direção, né? Pegava a bola aqui, bola longa para o outro lado, e muitas vezes saía gol do Palmeiras com bola no segundo pau, o Flaco fazendo o pivô, fazendo a casca ali para o meio da área, e os caras faziam o gol, principalmente em final de jogo. Então ele é um cara muito importante. Eu achei ele um bom jogador. O debate será que realmente era mais importante, era melhor fazer uma contratação, né, pelo Flaco ou usar um garoto da base que tem potencial também? Agora, vocês lembram, por aí, que o Palmeiras não contratou o Flaco. O Palmeiras contratou o Flaco e o Merentiel juntos. Vieram os dois juntos. Que já vendeu para o Boca. O Merentiel ficou menos de um ano e foi vendido para o Boca. E lá... Enfim, é destaque do Boca. É destaque do Boca. É destaque do Boca. E ele fazia gol, o Merentiel também, aqui no Palmeiras. Fazia menos que o Flaco. Muito mais destaque no Boca. E o Palmeiras teve a possibilidade de vender o Flaco e o Abel não liberou o Flaco. Ele ficou com o Flaco. Ele andou dando os castigos no Flaco, o Flaco ficou fora de banco. Acho que não deu contra o Corinthians. Contra o Corinthians, ele não relacionou o Flaco para o jogo contra o Corinthians. Condição física, né? Por condição física, que perdeu massa muscular. Mas é que o Flaco ele consegue agregar uma característica de um centroavante de bola aérea mesmo, né? E você ter isso é
importante que seja no banco de reserva. A expectativa realmente do Flaco, de quando ele chegou, não foi entregue. Porém, no ano passado, sobretudo no primeiro semestre, ele fez um bom Campeonato Paulista, tanto que ele foi o artilheiro ali naquele período do Palmeiras. Essa é a grande verdade. Agora, eu concordo muito com o que o Abel fala sobre a questão da molecada da base, que tem que ser 30%. Se você olhar da Copa São Paulo, que eu lembro que eu fiz um jogo do Palmeiras, foi o Benedetti, que tá aí. Tá no coisa que a gente viu. O Benedetti, o Figueiredo, o Alan, tá aí o também. Thales Também tá aí. e o Luiz. Todos estão. São 5 jogadores. Só o Figueiredo, Vitor Figueiredo. Figueiredo é o volante, né? É o volante que foi bem também. Contra o Corinthians. Acho que ele entrou no segundo tempo contra o Corinthians. Agora concordo. É uma política. 10 milhões de dólares é muita grana. A grana é a política do clube. Né? 1/3 do elenco tem que ser de jogadores formados em casa. E isso, eu não tenho dúvida. Na equação, formar, usar, ganhar no clube e vender, ninguém hoje é páreo para o Palmeiras nesse quesito, assim, de revelar jogador, usar, o cara ganha, é vitorioso no Palmeiras e aí o Palmeiras vende bem. Né? E a renovação é muito grande. Cara, olha a quantidade de jogador bom da base do Palmeiras saiu e já tem outros surgindo. Você até se perde nos nomes se você não é muito atento no noticiário. O Luiz Guilherme foi vendido por mais de 30 milhões de euros. Fora os que estão espalhados em outros clubes. O John, que fez o gol da vitória do Bragantino, formado no Palmeiras. Vitão, zagueiro, no Internacional, formado no Palmeiras. Fora assim, os que estão por aí em outros clubes. Aí o Felipe Melo Pitbull falando tudo sobre o maior campeão do Brasil. Você curtiu ou não? Se curtiu, manda o seu like. Aproveita aí, faz muita diferença esse like. Por favor, dá esse like aí. Aproveita e embalo. Aliás, deixa o seu comentário aqui, porque se você deixar o seu comentário aqui, quero ver mais vídeos como esse aí do Pitbull. Quero ver outros personagens históricos do Palmeiras, o que eles pensam do Palmeiras atual. Vou trazer mais vídeos como esse, mas tem que comentar aqui, então, deixar o comentário aí. Deixa aí de onde você está falando com a gente, tá? Ou melhor, de onde você nos assiste, na verdade. De onde você comenta este vídeo aí. Eu vejo você, então, possivelmente neste vídeo que já está aparecendo aqui. Você vai clicar agora. Avante palestra.